Meu nome é Ovidio Neto e eu sou professor de informática. Nós trabalhamos ao decorrer dessas últimas aulas sobre sistemas operacionais, mais especificamente no sistema operacional Windows. Nós trabalhamos com toda a parte de gerenciamento de arquivos, criação de atalhos, denominação de ícones, o que são os ícones, para que eles servem e até mesmo a sua classificação. Trabalhamos bem forte também na parte de painel de controle, onde o nome mesmo já diz, mas eu mostrei para vocês, né, e vocês puderam acompanhar e podem trabalhar mais ainda com todas as configurações, desde a parte de segurança, de um firewall, até mesmo a instalação de uma impressora, ou até mesmo também a distribuição da tela, né, a mudar as configurações da tela, os pixels. Então nós trabalhamos com toda essa linha também da área de trabalho, né, o famoso desktop, onde eu mostrei para vocês a barra de tarefas, como que eu posso de repente mudar ela de local, deixar ela ocultando automaticamente, a parte do relógio, entre todas as outras. Para finalizarmos essa parte de Windows, que é muito importante, lembrando que às vezes nós temos pessoas no mercado que são meio contra a Microsoft, principalmente as pessoas open source, né, open source, código aberto. O que acontece? Eu não vou entrar nesse mérito, eu gosto, eu não gosto. Mas se a gente pensar no mercado, quando a gente fala em sistema operacional, pensando em computadores, a chance de você trabalhar com Windows é muito grande. Pode ser, principalmente você que está se preparando e vai passar num concurso, às vezes num órgão público, ele trabalha com Linux em si, mas de um modo geral, o Windows ele é o maior do mercado. Se você buscar empresas, cada 10 eu diria que, cada 100 eu diria que 90 estariam aí atuando com o sistema operacional Windows. Então por isso que a gente dá esse enfoque. O Windows, que foi um grande revolucionário, porque até então a gente tinha o DOS, que é o Disk Operational System, que eu até vou mostrar alguns comandinhos para vocês, porque até já pegando o gancho, o DOS ele continua, quando você tem uma máquina com Windows instalado, o DOS continua ali fazendo o trabalho sujo. Eu costumo dizer que o DOS faz o trabalho sujo e o Windows que ganha fama. Por quê? Todo o sistema operacional Windows, quando ele está rodando, ele tem o DOS por trás. Tanto que, quando você vai instalar o Windows, quem está na máquina até aquele momento é o DOS, tá? O DOS, qual que é a grande desvantagem? Algumas grandes desvantagens do DOS, né? Ele não tem um ambiente gráfico, tá certo? Ele não tem... ele é monotarefa. O que é monotarefa? Você executa uma tarefa de cada vez, diferentemente do Windows, que é multitarefa. Ele executa duas, três, várias tarefas ao mesmo tempo. E, porque, por exemplo, quando você trabalha com Linux, você pode trabalhar também nas linhas de comando ou nas suas distribuições, mas isso a gente vai ver não agora. Quando eu trabalho com DOS, o DOS ele só tem aquela parte de texto, ela só tem o que nós chamamos de prompt, tá? Então, se a gente pensar em sistemas mais antigos, que são desenvolvidos em COBOL, são desenvolvidos em Clipper, certamente você tem aí um sistema DOS por trás. Quer ver um grande exemplo? Estacionamentos. Podem reparar, quando você vai em estacionamento, a grande maioria dos estacionamentos, pelo menos os que eu frequento, são aqueles terminais pequenininhos, né? E aquela impressora matricial ainda, né? Porque a gente, até quando eu comentei sobre impressora matricial é um dos grandes fenômenos da informática, porque passa-se o tempo e ela continua atual, porque o seu custo de manutenção é muito pequeno. Você tem a fita, tá certo? E ela imprime uma série de coisas. É claro que com o tempo a impressora térmica tem ganho muito mercado. Aqueles comprovantes que você tem amarelinho, sabe? Só não pode deixar... Outro dia eu fui tirar um extrato e correndo eu deixei como chama aquela parte do painel do carro? Sabe aquela parte superior do painel? Eu deixei ali e fui estacionar para fazer um outro negócio. Quando eu voltei, o papel estava todo preto, porque como ele é térmico, pegou o sol e ficou tudo preto lá. Não façam isso. Aqui é aula de informática, utilidade pública e tudo mais. Mas voltando aqui, no caso desses sistemas de DOS, eles atuam, né? Por quê? Enquanto um sistema de informação atender a empresa, não há necessidade da empresa mudar.
Por que eu estou falando isso para você? Porque pode ser que na empresa que você trabalha, ou que você vai trabalhar, ou nessa empresa, quando você, após fazer a estudo, você está na fase que você está estudando para o concurso. Você vai passar no concurso, que é a próxima fase, e depois você vai ser nomeado, você vai ser chamado. Pode ser que, de repente, a sua estação de trabalho tenha algum sistema de informação antigo que trabalha... E por ele ser antigo, tomem cuidado e não destratar ele. Por quê? Enquanto o sistema de informação atender a necessidade da empresa, o sistema de informação ele é perfeito. Porque a implantação de um sistema de informação é muito caro e além dele ser muito caro, ele mexe com toda a dinâmica de uma empresa. Imaginem uma empresa onde os funcionários já conhecem o sistema de informação, já sabem os atalhos, já conhecem tudo certinho, e aí quando troca de sistema, tem que começar do zero, tem que aprender tudo de novo. Então todo aquele conhecimento prévio que os funcionários tinham, vão por água abaixo. Então nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do computador. Na verdade, se a gente pegar versões mais antigas do Windows, ele era até o próprio Windows XP mesmo, essa parte que eu vou explicar para vocês, era chamado de meu computador, tá? Ele era chamado de meu computador. E no próprio desktop, tinha lá um terminalzinho desktop, um computadorzinho desenhado, e lá você trabalhava com ele, tá certo? Nas versões, eu estou aqui com uma versão do Windows mais moderna. Nas versões mais modernas, ao acionar o Windows Explorer, eu tenho a opção computador. E ela não tem mais esse meu, passou a ser só computador. Então eu vou mostrar para vocês que lá no computador dá para ver as propriedades, dá para ver quanto que eu tenho no meu HD, quanto do meu HD está utilizado, quanto ainda não está utilizado. Ou, na verdade, não só do HD, de qualquer drive. Quando chegar o momento, eu vou espetar lá um pendrive para mostrar para vocês como é que funciona. Então, a gente vai detalhar toda essa parte. E depois, na segunda etapa da aula, eu vou mostrar para vocês alguns comandos do DOS, tá? O DOS, relembrando, Disk Operational. Meu R está cada vez pior. System. Opa. System. Então, o DOS, ele é um sistema operacional de disco. Tudo bem? Então eu vou mostrar o prompt e vou mostrar para vocês esses comandos onde eu vou poder trabalhar com criação de pastas, manutenção de pastas, de arquivo, entre outras coisas. Tá certo? Dando continuidade aqui, vou demonstrar para vocês. Já explanei, agora vou demonstrar para vocês. Então vou minimizar minha apresentação aqui. Minimizando a minha apresentação, se eu ir lá, prestem atenção. Quando eu aciono o Windows Explorer, os senhores lembram do atalho para acionar o Windows Explorer? Lembrando, ou iniciar todos os programas, acessórios, o Windows Explorer, ou o que vocês podem fazer? Pegando aqui no tecladinho, vocês vão na Windows E, certo? E abriu aí o Windows Explorer. Vou maximizar. Já que eu estou ensinando atalho, para maximizar, vocês lembram que é só eu ir lá na parte superior direita, não é isso? E do lado do xizinho e apertar maximizar. Para quem gosta de atalho, se você apertar Alt, espaço, olha que legal. Ele automaticamente, quando eu dou Alt, espaço, ele abre essa janelinha. E aí eu posso escolher pelo teclado o maximizar. Aperto o Enter, olha lá, maximizou. Tá? Eu gosto de atalho porque você ganha tempo, tá certo? E além da possibilidade de você um dia estar sem mouse, você também poder sobreviver sem ele. Muito bem, como eu havia dito para vocês, ele já abre, quando eu abro o Windows Explorer, ele já abre aqui, ó, computador. Se eu olhar na minha barrinha de endereços, tá escrito lá, ó, computador. Quando aparece esse computador, ele aparece para mim os drives, lembrando para não confundir drive com driver. Lembram disso? Muito bem. Os drives que eu tenho nesse computador, ele está aqui localizado como drive C, que é o meu HD, o meu hard disk, o meu disco rígido, e eu tenho o meu D, 2 pontos, que é a minha unidade de CD.
tá certo? Famosas, todo mundo fala, CD-ROM. Só uma pitadinha histórica, por que é C e D e tá pulando o A e o B, né? O A e o B eram os antigos disquetes, né? Os flop disk. Se alguém tem algum computador antigo aí em casa, pode ainda ter o disquete. Dificilmente alguém usa, até mesmo porque a capacidade de memória de um disquete, se a gente pensar no 3/1/4, a capacidade dele é de 1,44 megabytes. Isso não é quase nada. Se a gente pensa que era a antiga unidade A, porque por muito tempo os computadores tinham a unidade A, que era o disquete, a unidade C, que era o HD, e a unidade D, que era o CD-ROM. Não é isso? Aí, por que não tinha mais a unidade B? Porque a unidade B era a unidade do disquete 5/1/6. O disquete 5/1/6. Esse disquete 5/1/6 cabia 1,12 megabytes. Menos ainda. Então, se eu pegar agora, vou mostrar para vocês, eu vou espetar um pendrive para mostrar a diferença para vocês. Então, se eu pegar um pendrive e colocar na minha máquina, então eu pego um pendrive e coloco ele na minha máquina. Olha só que legal. Reparem que na minha tela eu tenho o C dois pontos e o D dois pontos. Olha lá. Automaticamente, quando colocou o pendrive na minha máquina, ele apareceu essa telinha de reprodução automática, tá? Que se eu não tivesse com o Windows Explorer aberto, é que eu já estou com ele aberto. Mas quando abre essa janelinha de reprodução automática, só de eu clicar em abrir pastas e arquivos, ele já vai abrir o Windows Explorer para mim, tá? Aqui, se eu voltar lá para o computador, olha só que legal agora. Eu tenho a unidade C dois pontos, que é o meu HD, eu tenho a unidade D dois pontos, que é o meu CD, e eu tenho a unidade E dois pontos, que é o meu pendrive. Vamos trabalhar aqui com algumas informações. Já que eu estou falando do pendrive, vamos continuar nele. Lembrando que quando eu falo do pendrive, o pendrive, quando eu falo espeta o pendrive, é um termo popular, né? O pendrive, ele é introduzido à porta USB. A porta USB. A porta USB que significa Universal Serial Bus, tá certo? Ou seja, a porta universal, porque ela não serve só para um pendrive. Certamente você tem uma impressora USB aí na sua casa, você tem um mouse USB, tá certo? O USB, hoje, os computadores que você compra, vem com uma série de portas USB. Porque antes, se a gente voltar um pouquinho no tempo, eu gosto de fazer esse contexto histórico, porque a gente só sabe o que a gente é hoje pelo que já passou. E às vezes pode cair algumas questões pensando em história, não é? Então, por exemplo, quando eu falo em direito, vai ter uma pergunta que fala quando surgiu o direito? Na informática também tem essas perguntas históricas. Então, o que acontece? Quando você tinha um mouse, você não tinha porta USB, você espetava o mouse no que a gente chama de porta serial, né? Que era a porta com 1. Já a impressora, ele era colocado na porta paralela, que é a antiga LPT1, tá? Que era aquela porta bem grande que tinha um conector chamado DB25. Deixa eu ver se eu estou com conexão na internet aqui. Se eu tiver, eu já mostro para vocês rapidinho. Olha aqui, por exemplo, quando eu coloco, ó, LPT1, olha que legal aqui, ó, em imagens. Olha aqui. Então, antes, as impressoras, elas eram conectadas com essas portas aqui, onde eu tinha esse conector. Esse conector, ele chama DB25. Sabe por que DB25? O D é porque, se você observar, ele tem uma carinha de D. Tá vendo que ele é mais largo? Quando eu clico aqui nele, ó, ele é mais largo em cima e mais estreito embaixo, como se fosse um D, a letra D. O B25 seriam de 25 bits, de 25 pinos, tá? Então essa aqui era a porta da impressora antigamente, também chamada de porta paralela. Já a porta do mouse, que é a antiga com 1, olha aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a antiga com 1, olha que diferente que era. Aqui tem uma máquina antiga, que se a gente abrir ela aqui para a gente enxergar melhor, então a gente tinha, ó, esse roxo grandão aqui, é a LPT1, tá certo? Nós tínhamos também o mouse e o teclado por aqui também nessa opção, tá? E também o mouse na opção da com 1.
Aqui nós temos um conector para o DB25, né? Um conector para o RJ25, na verdade, que é quando eu trabalho com rede cabeada, né? Hoje, se eu pegasse uma máquina de hoje e olhasse isso aqui, o que teria aqui, pessoal? Um monte de porta USB, né? Que é a porta Universal Serial Bus. Por isso que a gente chegou nesse ponto aqui. Voltando aqui, ele tá lá, ó, disco removível e 2 pontos, e tá escrito assim, 3,59 GB livre de 3,72, ou seja, esse é um pendrive de 4 GB, né, onde ele está usando um espaço para gravação e ele está com bastante memória livre. Se eu quiser ver mais detalhes dele, olha que legal, se eu clicar com o botão direito e escolher a opção aqui, ó, propriedades, automaticamente aqui, ele deu um delayzinho, pensei que não ia abrir. Ele deu um delayzinho e abriu. Aqui nas propriedades eu tenho um raio-x desse meu pendrive. Esse meu pendrive aqui é uma... Lembra do gráfico de pizza que a gente aprendeu aqui a criar lá no Excel? Olha lá, esse cara aqui, um tal de Bill Gates, que fez o Windows, ele assistiu a nossa aula e fez o gráfico aqui também. Então aqui o que acontece? Ó, o azul é o espaço utilizado e o rosa é o espaço livre. Olha que pouquinho proporcionalmente. Então, eu tenho 130 megas sendo utilizado e tenho 3,59 GB sendo utilizado. Né? Lembrando que essas conversões de byte, giga, mega, a gente já aprendeu também e eu vou fazer também uma revisão com vocês. Aqui, eu posso ver também, se eu clicar aqui em ferramentas, ele abre para mim o seguinte, ó. Verificação de erro. Esta opção verificará se há erros na unidade. Então, se eu clicar aqui em verificar agora, ele vai fazer uma varredura no meu pendrive, buscando algum possível erro que tenha, algum vírus, alguma coisa, tá? Desfragmentação. Esta opção desfragmentará os arquivos da unidade. Lembrando que desfragmentador de disco, ele é um organizador de memórias. Tá? Porque eu já havia dito para vocês e digo de novo, quando eu penso numa memória, a memória ela é composta por trilhas. Essa memória ela é composta por trilhas. Então imaginem que eu tenho aqui a minha memória do computador. Tá? Imaginem uma matriz. Lembra de, ó, fazendo uma revisão de matemática aqui, lembram lá de matriz? Matriz 2 por 2, que você quer achar determinante, você faz a diagonal principal menos a diagonal secundária, lembram disso? Quando era uma matriz 3 por 3, você repetia as duas primeiras colunas para fazer lá Laplace, essas coisas, mas agora você não está estudando matemática, agora você está estudando informática. Mas vamos lá. Pensando aqui na memória, que ela tem um conceito de matriz, então imaginem que aqui eu tenho as informações, só que conforme vai passando o tempo, as informações começam a ficar desorganizadas. Sabe o seu armário? Você arruma o seu armário, a sua esposa, antes era a sua mãe que mandava limpar, agora é a sua esposa. Limpar que eu falo organizar. Aí você organiza, aí põe camiseta tudo de um lado, camiseta regata do outro lado, fica lindo. Dá 3 dias, o que acontece? Você tem uma parte que tem camiseta, tá tudo misturado, tá? Aí você vai ter que procurar uma camisa regata, ao invés de procurar só num local, você tem que ficar procurando em tudo, não é? Aqui, conforme eu vou organizando a minha memória, é mais ou menos isso que acontece. Eu tenho aqui o meu computador todo desorganizado, as informações todas desorganizadas. Quando eu passo o desfragmentador de disco, ele vai pegar essa informação aqui e vai jogar para cá, ó. Ele vai pegar essa informação aqui e vai jogar para cá. Ele vai pegar essa informação aqui e vai jogar para cá. A grosso modo, é isso que o desfragmentador de disco faz. Ele organiza as informações nas trilhas do seu computador. Tudo bem? Legal? Backup, se cair alguma questão de backup para vocês, o que é backup? Cópia de segurança, tá? Tudo que falar em backup, eu estou falando em cópia. Então, pensando numa partição pública, você tem arquivos muito importantes que são de sigilo nacional e que não podem ser perdidos, até envolvendo um pouco de segurança de informação. Qual é a tecnologia adequada para criar cópias para possíveis perdas
repentinas, tá certo? Backup, cópia de segurança, tá? Se eu olhar aqui, ó, a parte de hardware, ele vai dar as especificações do pendrive. Então esse pendrive, ele é da marca Toshiba, tá? Ele mostra aqui a unidade dele. Se eu for em personalizado, ele vai mostrar para mim algumas opções. Quando eu abrir o pendrive, eu posso inclusive buscar um arquivo, tá? Então eu quero que toda vez que abra esse pendrive, eu quero buscar um arquivo e aparecer esse arquivo. Entendeu? Então não sei se aqui ele vai dar aplicável a isso. E aí eu consigo colocar. Não gostei da opção. Clique em restaurar padrão e automaticamente ele volta ao normal. Se eu clicar em ferramentas, já foi compartilhamento para fechar essa primeira etapa. Digamos que eu queira compartilhar essa opção. Então, por exemplo, eu estou trabalhando em rede. Hoje, quando a gente pensa em uma estação de trabalho, uma workstation, a chance dela estar em rede é 100%, não é? E aí você quer que as outras máquinas, ou algumas em específico, acionem o conteúdo desse pendrive, mesmo não estando nessa máquina. Então você compartilha. Hoje é muito normal você ter uma unidade de disco compartilhada, não é isso? Então, por exemplo, que nem o local que eu trabalho, a gente salva as informações no Y, a unidade. Então, até alguém me liga e fala, onde está? Eu falo, tá lá no Y, na pasta tal. Né? Isso é normal acontecer. Tudo bem, pessoal? Aqui eu vi todas as propriedades referentes ao pendrive. Eu posso ver também referente ao C2 pontos. Qual que é o procedimento? Mesma coisa. Seleciono ele, botão direito, propriedades. Tá certo? O que acontece? É igual, só que ao invés de estar as informações do pendrive, agora estão as informações do C2 pontos, do HD. Reparem que eu tenho muito mais memória. O pendrive eu tinha só 4 GB. Aqui eu tenho 213, né? 200 GB, vamos arredondar aí, sendo que 61,3 está usado e 137 estão livres. O ideal é você sempre trabalhar com pelo menos 50% livre, tá? Isso é um recomendado, vamos chamar assim, porque quando começa a ficar muito cheio, significa que tem muita informação, ele vai começar a perder performance, tudo bem? E aqui, se eu trabalhar aqui, eu vou ter as mesmas coisas, tá? As ferramentas, o hardware, versões anteriores, tá? E eu tenho esse botãozinho aqui, limpeza de disco, onde ele faz a limpeza mesmo do disco, ele limpa o disco. Cuidado, não é antivírus, porque às vezes o nome limpeza, né, dá a entender em relação ao antivírus, não é o antivírus, tá ok? Muito bem. Com isso, voltando aqui para a nossa apresentação, eu considero essa parte de computador bem detalhada para vocês. Eu mostrei para vocês que eu ia mostrar alguns comandos do DOS, né? Então, promessa é dívida, vamos fazer algumas brincadeirinhas aqui. Então, primeiro, vamos analisar lá no meu computador, que está no C2 pontos, tá? Reparem as pastas que eu tenho aqui no C2 pontos. Arquivo de programas, Intel, Perflogs, usuários e Windows. C2 pontos. Eu vou abrir o DOS. Lembrando que para abrir o DOS, eu vou no iniciar e no executar eu escrevo CMD, tá? De command. Muito bem. Aqui, deixa eu só ver se ele está habilitado. Tá, legal. Deixa eu vir aqui, peraí. Vou fechar essa parte aqui. Eu vou em iniciar. E aqui eu vou buscar ele em todos os programas, acessórios, prompt de comando. Muito bem. Esse é o prompt do DOS. Reparem que a pasta que eu estou, ele abriu essa pasta aqui, ó. Users, né? User. Aí, o que eu posso fazer aqui? Se eu der um CD barra invertido, ele volta pro C2 pontos, tá? Para criar uma pasta no DOS, o comando é MD. M de make, make em inglês, fazer, e D de director, ou seja, make director, fazer diretório. Então, MD, o vídeo. Quando eu aperto Enter aqui, tá certo? Olha que legal aqui no Windows. Tá vendo que criou a pasta o vídeo? Tá vendo? Eu quero entrar na pasta o vídeo, CD,
o vídeo. Entrei na pasta o vídeo. Se eu abrir a pasta o vídeo aqui, ó, ela tá em branco. Tá certo? Ó, se eu der um dir, ele mostra tudo que tem na pasta o vídeo, ou seja, nada. Se eu quiser criar outra pasta aqui, ó, MD Bruno. Tá certo? Quando eu apertar Enter, reparem que vai criar a pasta aqui, ó. Olha só que legal. MD Cauê. Olha que legal. Tá vendo que eu estou criando pelo DOS? Lembra que eu falei que o DOS fazia o trabalho sujo e o Windows é que ganha fama? A gente consegue fazer isso via Windows, não consegue? De uma maneira bem mais rápida, não é? Do mesmo jeito que make dir, né? MD, eu crio um diretório, RD, que é remove dir, eu removo esse diretório. Então se eu colocar aqui, ó, RD Bruno. Olha só, o Bruno saiu. RD Cauê. Ah, detalhe importante. O RD só remove o diretório se ele estiver vazio. Se o diretório tiver alguma pasta ou algum outro diretório ou algum arquivo, ele não é excluído. Aí você tem que usar um comandinho chamado deltree. Tudo bem? Do mesmo jeito que o copy copia, tá certo? O rename renomeia. São todos esses alguns comandinhos. Para eu sair aqui do DOS, se eu quero voltar, ó, cd ponto, eu vou voltar um nível, e aí eu coloco rd o vídeo, e acabou a pasta o vídeo. A pasta o vídeo não existe mais. Tudo bem? Se eu der exit em inglês, sair, não é? Ele sai do DOS. Tudo bem, pessoal? Então aqui tem só alguns comandinhos. O objetivo aqui foi só para mostrar para vocês que eles trabalham em conjunto, o DOS e o Windows. Muito bem. Vamos agora para finalizar essa aula. Apertem o pause aí. Muito bem, essa é uma questão de um concurso de 2012 da Polícia Federal, para o cargo de agente da Polícia Federal. E ele fala o seguinte: se o usuário clicar o botão limpeza de disco, todos os vírus de computador detectados no disco C serão removidos do sistema operacional. Só relembrando que quando eu falo em limpeza de disco, é esse botão aqui, ó, propriedades. Opa, peraí. Olha aqui, ó, limpeza de disco, tá? É esse botão aqui que o exercício tá falando, tá? Ele não faz varredura de vírus, não senhor. Então o certo aqui, essa afirmação não está correta. A resposta para essa pergunta seria errado. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula, nessa parte de manipulação do computador e até mesmo alguns comandos do DOS e o exercício também. E até a próxima.